Olá, e bem-vindo ao nosso canal, o canal Grana Certa, o canal que te ensina a ganhar, juntar, cuidar e investir a sua própria grana. E iremos falar nesse vídeo sobre a Ultrapar. A Ultrapar divulgou seu resultado trimestral, apresentando um lucro líquido de 836,4 milhões de reais, um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2021. No entanto, o mercado não reagiu bem aos números, apesar do resultado ter sido acima das estimativas do consenso definitivo. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, a EBITDA, ajustado foi de 1,833 bilhão de reais, com destaque para a Ultracargo e a Ultragaz, que apresentaram bons resultados no trimestre. Porém, o posto Ipiranga da Ultrapar enfrentou uma dinâmica competitiva desafiadora em um mercado com excesso de oferta, registrando margens abaixo das estimativas. O Morgan Stanley avalia que a Ultragaz tem sido fundamental para compensar os resultados desafiadores na distribuição de combustíveis, mas a margem de sustentabilidade é um ponto a ser monitorado. Já o Credit Suisse tem recomendação neutra para a Ultrapar, com preço-alvo de R$ 14 por ação, destacando que o Ipiranga foi pego em uma tempestade perfeita. Apesar dos desafios, a empresa continua focada em desalavancagem e em um portfólio mais enxuto após os desinvestimentos. A rede de atacarejo Açaí teve um lucro líquido de 406 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, o que representa uma queda de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, esse resultado inclui efeitos não recorrentes em créditos tributários, o que distorce a comparação. Se esses efeitos forem desconsiderados, o lucro líquido teria aumentado em 7,3%. No ano de 2022, o lucro líquido foi de 1,2 bilhão de reais, com queda de 24% em relação a 2021, mas com ajuste para o efeito não recorrente, o indicador ficaria estável em relação ao ano anterior. Apesar do EBITDA ter ficado abaixo da previsão do Bradesco BBI, o banco vê sinais de uma forte dinâmica para os resultados da empresa nos próximos trimestres. O SSS do Açaí ficou em linha com a marca do Carrefour, mas o crescimento de receita de 38,1% superou o do Atacadão. O banco destacou a rápida maturação das novas lojas convertidas, confirmando a sólida execução da estratégia da empresa. A margem bruta estável em relação ao ano anterior demonstra a postura agressiva da empresa na reabertura, visando recuperar a participação de mercado perdida para outros players de hipermercados. O Credit Suisse apontou que as vendas ficaram ligeiramente abaixo do esperado, mas destacou o sólido conjunto de resultados apresentados pela Açaí. Já o Morgan Stanley ressaltou o crescimento de receita do EBITDA no 4T22 da empresa e mantém uma visão construtiva sobre seu crescimento. Ambos os bancos possuem recomendação Outperform para o Açaí, com preço-alvo de R$ 25 a ação. A B3, operadora da Bolsa Brasileira, registrou um lucro líquido recorrente de 1,15 bilhão de reais no período, uma queda de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Embora a receita total tenha aumentado em 5,6%, atingindo 2,5687 bilhões de reais, o lucro líquido ficou abaixo das expectativas do consenso definitivo de 1,278 bilhão de reais. O Itaú BBA manteve uma classificação Outperform para a ação, com preço-alvo de R$ 16, destacando que as margens foram afetadas por sazonalidade e despesas pontuais. Já o Credit Suisse ressaltou que o lucro ficou abaixo do esperado, pressionado por despesas operacionais elevadas. Com a queda no volume de negociações em janeiro, analistas da XP acreditam que o balanço da B3 pode continuar pressionado, mas ressaltam a resiliência do negócio. A Genial Investimentos aponta que a perspectiva de queda de juros em 2023, que poderia beneficiar a B3, está cada vez mais distante, e também há preocupações com questões judiciais e concorrência. O Banrisul, Banco Estatal do Rio Grande do Sul, registrou lucro líquido ajustado de R$ 251,1 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, um aumento significativo em comparação ao trimestre anterior. O resultado refletiu principalmente o crescimento da margem financeira, da carteira de crédito e das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias, apesar do aumento das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A XP avalia o desempenho como decente, destacando a margem financeira líquida mais alta do que o esperado, inadimplência estável e despesas crescendo abaixo da inflação. O BBI também considera sólida a expansão da margem líquida, enquanto as provisões ligeiramente maiores refletem a expansão da carteira com índices de inadimplência estáveis. O banco divulgou seu guidance para 2023, esperando um ROE entre 11,0% e 15,0%, crescimento do portfólio de 10,0% a 15,0% e crescimento do resultado financeiro de 19,0% a 23,0%. O BBI mantém uma recomendação neutra para a ação BRSR6, ainda que reconheça o bom desempenho do banco no trimestre. A CCR,
concessionária de infraestrutura, apresentou prejuízo líquido no quarto trimestre de 2022, mas obteve lucro líquido maior no mesmo período quando considerada a mesma base. O EBITDA ajustado ficou em linha com as estimativas do Bradesco BBI, mas abaixo do consenso. Entre os destaques do trimestre estão a recuperação do tráfego de pedágio e a orientação de capex para 2023 acima do esperado. A alavancagem financeira, embora tenha aumentado, pode ser explicada pelo aditivo contratual da Via Oeste. Analistas preveem que a alavancagem financeira permanecerá abaixo de 3 vezes em 2023, apesar do robusto investimento em novas concessões. O BBI mantém sua avaliação outperform e preço-alvo de R$ 17 para as ações CCRO3. A Kepler Weber, a Kepler 3, apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 107,2 milhões no quarto trimestre de 2022, um aumento de 27,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado atingiu R$ 156,7 milhões, crescimento de 32,2% em relação ao quarto trimestre de 2021. A receita de R$ 502 milhões, acima da projeção da XP, foi impulsionada pela forte demanda por produtos pós-colheita e pela melhoria anual na receita de todos os outros segmentos. A margem EBITDA se manteve forte em 30,1%, refletindo preços diferenciados e eficiência de custos. Embora os analistas esperem uma suavização no retorno nos próximos trimestres, a Kepler Weber mantém uma visão positiva para a empresa. O ROI atingiu 69% nos últimos 12 meses, um aumento significativo em relação a 2021. A Neoenergia divulgou um lucro líquido atribuído aos controladores de R$ 936 milhões no quarto trimestre de 2022, um aumento de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado foi positivo e impulsionado pelos reajustes tarifários positivos para as distribuidoras, o bem-sucedido turnaround da SEB e o início dos ativos de energia renovável, que mais do que compensaram o desempenho mais fraco da Termo Pernambuco. Apesar dos volumes de energia mais fracos, as distribuidoras da Neoenergia ainda se beneficiam do descasamento da inflação e do turnaround da SEB, que reduziu significativamente as perdas de energia. Em teleconferência de resultados, o CEO, Eduardo Capelastegui, mencionou a possibilidade de fusões e aquisições, incluindo uma potencial compra da distribuidora cearense Coelce. Ele afirmou que a empresa tem um plano robusto de investimentos para executar em suas concessionárias nos próximos anos e que o plano de rotação de ativos da companhia está avançando conforme previsto. Recentemente, a Neoenergia concluiu uma operação de permuta de ativos com a Eletrobras que trouxe uma simplificação societária à empresa. O Itaú BBA avaliou o resultado como positivo e em linha com suas estimativas. A Rumo, empresa logística, reportou lucro líquido de R$ 243 milhões no 4T22, revertendo o prejuízo do mesmo período em 2021. A companhia atribui o bom resultado à melhora dos resultados operacionais e à alienação de participação acionária na EPSA. O EBITDA ajustado da empresa foi de R$ 905 milhões, um aumento de 224% no comparativo anual, de acordo com o BBI. A alta dos preços do frete ferroviário na Operação Norte e a surpresa positiva no CAPEX de 2023 foram destaques positivos apontados pelos analistas. A Rumo espera um EBITDA de R$ 5,4 a 5,8 bilhões em 2023, em linha com as previsões dos analistas. A atenção agora se volta para o ritmo de plantio e comercialização da próxima safra, de acordo com o Itaú BBA. A Vivo, subsidiária da Telefônica Brasil, registrou um lucro líquido de R$ 1,126 bilhão no quarto trimestre de 2022, queda de 57,2% em relação ao mesmo período de 2021. Esse resultado se deve principalmente ao reconhecimento de crédito fiscal no 4T21. Apesar disso, a empresa apresentou um sólido crescimento de receitas pós-pagas devido ao baixo churn, fortes adições líquidas e aumento da receita média por usuário. A remuneração aos acionistas em 2022 totalizou R$ 5,7 bilhões, com um yield de 8,6%. O CEO da empresa afirmou que a Vivo continuará investindo no 5G e na expansão da fibra, além de ajustar os preços pela inflação e preparar-se para possíveis aumentos de ICMS em 12 estados. O Credit Suisse reiterou recomendação outperform e preço-alvo de R$ 46, enquanto o BBI manteve recomendação neutra e preço-alvo de R$ 41.